Bom dia, graça e paz, santinhos e santinhas do Senhor. Que a doce, bendita, eterna e gloriosa paz de Cristo Jesus possa estar inundando a tua alma, a tua vida. Que os nossos corações sejam derramados neles a graça bendita do Senhor, para que eles possam estar tão inclinados e direcionados de forma tal em que nada e nem ninguém possa abalar a nossa fé, possa abalar a nossa convicção e a nossa certeza de que Ele cuida de nós. Seja bem-vinda, Elaine, Débora, todos vocês que estarão ao vivo e nos acompanhando pelas redes sociais, no nosso 22º dia de jejum e oração. Faltam apenas 9 dias agora, estamos em contagem regressiva. E você que tem permanecido fiel até aqui ao Senhor, disciplinado neste propósito, continue assim, continue, não desista. Seja bem-vinda, irmã Graça, não desista de estar na presença de Deus, não desista, não abra mão deste tempo de comunhão com Ele, não abra mão deste tempo de oração, deste tempo de estar sensível na sua voz, de estar atento àquilo que Ele tem para nos dizer. A palavra do Senhor é nossa bússola e Ele nos diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do Teu nome. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. E sabe qual é o segredo de passarmos por adversidades, por lutas, por notícias ruins, por quadros, por cenários difíceis? Seja bem-vindo, Léo. Sabe qual é o segredo? É ser guiado pelo Espírito Santo. Quando eu e você somos guiados por Deus, quando eu e você estamos na direção de Deus, não importa o cenário, não importa o monte, não importa o vale, não importa a circunstância, não importam as notícias, nós sempre permaneceremos firmes. Sabe por quê? Porque nós confiamos no nosso guia. E a nossa oração na manhã desse dia é para que Ele esteja nos levando a uma confiança absoluta nele, a uma confiança irrestrita. Seja bem-vindo a Socorro, onde a gente não tema absolutamente nada, mas que a gente descanse nele. Descanse nele. Vamos orar? Aleluia! Tu és, Senhor, o Deus fiel. Tu és o Deus de vitória, Deus de alegria, Deus de bondade. Tu és, Senhor, aquele que vive e reina de tal forma aonde podemos confiar. Como um cântico antigo declara, conhecemos um grande amigo. E Ele é Filho de Deus Pai, o nome dEle é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Senhor, te apresentamos esse 22º dia de jejum e oração. E a nossa oração de hoje, junto com os demais propósitos, e apresentando cada amigo e amiga, Senhor, que temos colocado diante de Ti em braços de oração, é para que o Senhor esteja nos moldando, nos transformando, para que o Senhor esteja nos lapidando, nos dando a direção, nos dando a graça, nos dando a forma e a forma, Senhor, de confiarmos em Ti, de descansarmos em Ti, de nos abastecer em Ti. Senhor, não queremos ser ancorados, não queremos nos estribar, não queremos nos apoiar em nosso próprio entendimento. Não queremos estar apoiados nas mentiras do mundo. Não queremos estar apoiados nos enganos. Não queremos estar apoiados, Senhor, nas trevas. Nos leva, Senhor, a um lugar aonde Te adoraremos independente das circunstâncias. Te serviremos independente das circunstâncias. Nos prostraremos diante de Ti e reconheceremos a Tua soberania, a Tua grandeza, a Tua bondade. E confiaremos de maneira irrestrita
as nossas vidas em Tuas mãos. Ainda que passemos por circunstâncias e momentos difíceis, ainda que diante de nós, Senhor, venham vales, não temeremos. Ainda que se apresente diante de nós tempestades, não temeremos. Ainda, Senhor, que o fogo esteja diante de nós, não temeremos. Nós sabemos em quem temos crido. Sabemos em quem temos crido. Pai, e a nossa oração é que o Senhor esteja levando a mentalidade do meu irmão e da minha irmã que está nesta campanha de jejum e oração. Leva, Senhor, a nossa mentalidade a um amadurecimento emocional. Nos amadurece, nos fortalece. Nos tira, Senhor, desta areia movediça, aonde a mentira, o medo nos consome. Em nome de Jesus Cristo, remove todo o medo. Remove toda a base falsa na qual a nossa fé está sendo construída ou foi construída e ancorada. Bases, Senhor, aonde parecem que são fortes, que são poderosas, mas no dia em que elas caem, no dia em que elas são dissolvidas, ficamos desesperados. Mas, Senhor, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Isso é tão poderoso. Porque ainda que venha terremoto sobre o monte de Sião, ainda que venha vento forte sobre o monte de Sião, ainda que venha tempestade, que venha rios bravos, ainda que venha, Senhor, ataques contra ele, eles não se abalam, eles permanecem firmes. Deus nos faz entender que servir ao Senhor não nos deixa imune de ataque. Nos faz entender que servir ao Senhor e confiar no Senhor não nos deixa livres, Senhor, de sermos contra-atacados. Nos faz entender que servir ao Senhor não nos deixa livre de ser ofendidos, de procurarem nos ofender. Mas a grande diferença, Pai, é que quando confiamos no Senhor, é que quando descansamos no Senhor, não somos mais abalados, não somos mais ofensáveis, não somos mais destruídos, não somos mais enganados, não somos mais transformados, Senhor, para o mal, mas continuamos confiando, permanecendo firme no propósito e no desígnio do Senhor. Nos leva, Senhor, a olhar para Ti e não ver, Senhor, e não estar mais olhando as circunstâncias, e não estar mais ligado, Senhor, naquilo que os nossos olhos ou braços podem fazer. Pai, a nossa confiança não pode estar mais em nós. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a confiar inteiramente em Ti. Nos ajuda a sermos íntegros em nossa confiança ao Senhor. Só assim não sentaremos mais na mesa dos ímpios e nem na roda dos escarnecedores, porque veremos, Senhor, que de lá não sai alegria, de lá não sai prazer algum. Antes, Senhor, o nosso prazer está na lei do Senhor, está nos princípios do Senhor, está em Te obedecer, em Te servir, está, Senhor, em contigo habitar. Queremos fazer do Senhor a nossa habitação, o nosso esconderijo eterno, a nossa vida eterna. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras eternas? Nos dá, Senhor, essas palavras eternas. Nos dá essa direção eterna. Nos dá, Pai. Alimenta a nossa alma. Alimenta a nossa alma na manhã desse dia. Sustenta-nos em Ti. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Entra agora em cada casa. Aqueles que estão saindo para o trabalho, permaneçam em oração, em espírito de oração.
nos revela todas as bases falsas da nossa confiança. Nos revela todas as bases falsas e aonde estamos depositando a nossa fé. Que não seja o Senhor e nem nas tuas promessas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos mostra. Pai, que esses próximos dias sejam dias de revelação. Oh, aleluia. Que o Senhor esteja revelando a cada um de nós aonde de fato a nossa mente, os nossos pensamentos estão sendo dirigidos. Porque, Senhor, para onde eles estão indo é para onde a nossa fé está indo. Ah, Deus, que revelação poderosa. Nos dá, Senhor, a capacidade de nos autoexaminarmos, de termos uma visão periférica, de termos uma análise detalhada do que está acontecendo. A Tua palavra diz que a nossa boca, ela fala daquilo que está cheio em nosso coração. Pai, aquilo que mais estamos falando é onde estamos indo depositar a nossa fé. Pai, que as nossas palavras, elas sejam, Senhor, o alerta e o demonstrativo e o sinal de onde estamos revelando a nossa fé, de onde estamos nos apoiando. Pai, mas a Tua palavra também diz em 1 Coríntios que a fé é um dom do Senhor. E o Senhor mesmo disse aos Teus discípulos: tende a fé de Deus. Senhor, e nós entramos na Tua presença agora para dizer que queremos ter fé no Senhor, para pedir a fé do Senhor. Dar-nos o dom da fé. Dar-nos o dom da fé que nos faz orar, Senhor, e que nos faz confiar e nos faz esperar no Senhor e não sair correndo porque a resposta ainda não veio. Pai, que possamos compreender que a resposta ainda não veio, mas ela virá e ela não tardará, porque o Senhor é fiel em Tuas promessas. O Senhor declara em Isaías 40 que a folha, ela cai, a erva, ela seca, mas as Tuas palavras, elas permanecem firmes, as Tuas promessas, elas não mudam, mas elas se cumprem. Seca-se a erva, cai a flor, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. É o Senhor quem declarou isso. E nós Te rogamos, faz permanecermos nas Tuas palavras, porque passarão os céus e a terra, mas é a Tua palavra que não passará. Mas todas as outras bases falsas, aonde estamos nos ancorando, elas passarão, elas são limitadas. Deus, em o nome de Jesus, não queremos depositar a nossa fé em Mamon, não queremos depositar a nossa fé nos espíritos demoníacos, não queremos depositar a nossa fé na operação da carne, não queremos depositar a nossa fé neste sistema mundano corrompido, aonde nos leva para a discriminação social, aonde nos leva a rejeitar pessoas, aonde nos leva a rejeitar o pecador e acabar amando o pecado. Não, Senhor, nos leva para o lugar aonde amamos o pecador, aonde acolhemos o mais fraco, aonde acolhemos e amamos aqueles que ainda não têm nenhum vigor, aonde temos compaixão pelo perdido, aonde clamamos e intercedemos por aqueles que precisam, aonde, Senhor, a nossa vida e os nossos olhos estão voltados para onde os Teus olhos estão. Nos leva, Senhor, a viver uma vida de fé abundante no Senhor, aonde nada neste mundo mais nos importa, aonde não estamos atentos, Senhor, para as preocupações do dia a dia, nem preocupados com o que vai acontecer amanhã. Deus, os nossos olhos não estão mais ancorados em uma expectativa falsa, em promessas falsas. Queremos confiar naquele que declara e que cumpre. Oh, aleluia! O Senhor é fiel em Tuas promessas. O Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa, o Senhor não desliga a Tua promessa. O
O Senhor não vai descansar e a tua promessa se deixa de cumprir. Mas o Senhor declarou na parábola do juiz, onde aquela mulher clamava e clamava e clamava. E o Senhor disse: pode o Senhor Deus Todo-Poderoso, ouvindo o clamor sincero do coração de vocês, que é feito segundo a sua vontade, não ouvi-los. Pois saibam que ainda que ele tarde, ele cumprirá e não falhará. Oh, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Deus, eu quero te dizer, em nome de Jesus Cristo, nos aproximamos diante do Senhor, mediante as palavras de Jesus, mediante o sangue de Jesus, nos batiza com esta fé, que não importam as circunstâncias, permaneceremos confiando. Não importam o que os homens dizem, permaneceremos confiando. Não importam os laudos médicos, permaneceremos confiando. Não importam as notícias da TV, das internets, permaneceremos confiando. Não importam governos que assumam ou deixem de assumir, permaneceremos confiando. Daniel, Senhor, ele passou por vários reis, por vários governos, homens ímpios, homens maus, homens idólatras, mas ele permaneceu confiando. E sabe o que aconteceu? Todos eles reconheceram de boca aberta, com decretos: não há outro Deus além do Deus de Daniel, que livra da cova, que livra do fogo, que livra das águas, que tem o poder e o seu braço forte. Pai, em nome de Jesus, é no Senhor que queremos confiar, é no Senhor que queremos depositar a nossa fé, mas precisamos da tua fé em nós. Faz despertar este dom da fé em nós, faz exercitarmos este dom da fé, faz proclamarmos, Senhor, a fé no Senhor, faz vivermos uma vida de fé no Senhor e não por vistas. Não queremos mais ser guiados por aquilo que vemos, não queremos mais ser guiados por aquilo que sentimos, não queremos mais ser guiados por aquilo que ouvimos do mundo, por aquilo que ouvimos das trevas. Faz calar essas vozes agora na mente do meu irmão e da minha irmã, mas que sejamos guiados pela fé no Senhor. Existe um caminho que leva a isso, e este caminho é Jesus Cristo. Não queremos mais trilhar outro caminho, senão o caminho da verdade, da justiça, da bondade, da vida, da eternidade. Oh Pai, oh Pai, oh Pai, te adoramos, te bendizemos. Confiamos na resposta da sua oração, desta oração ao Senhor. Confiamos no seu pronto atendimento, pois estamos aqui no teu pronto socorro espiritual, clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor, para que o nosso espírito viva em fé, para que a nossa alma viva em fé, para que o nosso corpo viva na fé de Deus, e não mais nas circunstâncias. Operando o Senhor, quem impedirá? Nos faz acreditar nisso, nos faz confiar nisso. E assim eu oro por todos aqueles que estão em nossa lista de oração. Apresenta a eles essa fé verdadeira no Senhor. Apresenta-te a eles como o Deus único no qual eles podem confiar. E assim, Senhor, não mais nenhum engano permanecerá de pé. Ah, Deus, que a tua palavra de manhã, na manhã desse dia, ela seja reveladora, ela seja poderosa aos nossos corações, que ela abra o nosso entendimento e que ela seja o alimento ao nosso espírito, para que seja forte no Senhor e seja aquele que vai dirigir e comandar a nossa alma e o nosso corpo. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. Aleluia, aleluia. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Abra a sua Bíblia no capítulo 9 de Daniel. Estamos indo para a nossa reta final. Agora só faltam 4 capítulos, o 9, o 10, o 11 e o 12. E aqui no capítulo 9 diz assim:
no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, ou seja, em 539 anos antes de Cristo, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel, ele toma as cartas proféticas de Jeremias e lê cada uma, e ao ele ler na revelação do Espírito, ele entende que os anos do cativeiro do povo de Israel na Babilônia seriam de 70 anos. Eles entraram lá por volta do ano 605, 610 anos antes de Cristo. E o primeiro ano do Império Medo-Persa foi em 539 anos antes de Cristo. Então este período já estava sendo concluído de 70 anos. E aí Daniel resolve entrar na presença de Deus e clamar ao Senhor. E aí o texto continua. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e rogos, com jejum e saco de cinza. Uau! Isso aqui é poderoso, gente. Olha, isso aqui é tão sério. Ele tinha a cultura e o costume de, à distância, interceder com a sua janela voltada para Jerusalém. Quando ele diz, eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, ele está com a janela voltada para Jerusalém. Isso aqui é como um símbolo, como uma sombra, de onde e para onde eu e você devemos estar dirigindo as nossas orações. Para onde eu e você devemos estar dirigindo o nosso clamor. Daniel, ele entende a revelação e ele clama ao Senhor. E ele suplica ao Senhor. E é interessante a forma como ele faz isso. E como ele faz isso? Ele faz isso com jejum e oração. Ele faz isso com humildade. Saco e cinza fala sobre humildade. Sabe, quando nós temos convicção de que chegou a hora e chegou o tempo de se cumprir as promessas do Senhor na nossa vida, nós temos que ir diante dele com humildade, com sinceridade. Mas também quando ele fala de jejum, ele está falando de sacrifício. Ele está falando de eu e você estarmos em uma posição aonde precisamos pagar o preço da renúncia. Renunciar à carne, renunciar ao eu e confiar de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E aqui ele continua dizendo, e orei ao Senhor Deus, e confessei e disse, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Queridos, você sabe o que ele está fazendo aqui? Ele simplesmente está trazendo à memória de Deus Isaías, capítulo 20, verso 6, Deuteronômio, capítulo 7, ele está trazendo Neemias, capítulo 1, verso 5, Neemias, capítulo 9, verso 22, você sabe por que ele está, verso 32, você sabe por que ele está fazendo isso? É imprescindível que quando eu e você estejamos orando, clamando ao Senhor, a gente traga diante dele as suas promessas, traga diante dele a sua palavra. A oração que Deus ouve é a mesma oração que um juiz ouve diante de um advogado. O advogado tem que apresentar diante de um juiz uma petição baseada na Constituição. Todo advogado ele só pode apresentar uma petição baseada nas leis, baseada na Constituição, baseada nos códigos da sua nação. Nenhuma petição, por mais que sincera, honesta e verdadeira seja, ela não terá êxito. Ainda que a causa seja justa, ela não terá êxito se não for apresentada baseada na palavra. E ao meditar e ao falar em cima da palavra, ao orar a palavra, você sabe o que acontece? Não só a minha fé e a tua fé, ela é fortalecida, mas nós estamos apresentando diante de Deus as suas promessas. Queridos, é por isso que nós precisamos conhecer a palavra.
É por isso que nós não podemos ficar dependente de uma terceirização de ensino da palavra. Não podemos ficar reféns de que outros leiam a palavra para nós, outros apenas digam a palavra para nós. Nós, ao meditarmos na palavra, vamos memorizando em nossa mente, em nossos pensamentos, os valores e princípios da palavra. E quando memorizamos os valores e princípios da palavra, nós vamos apresentando esses valores e esses princípios diante de Deus. E é exatamente isso que Daniel faz aqui. Daniel apresenta diante do Senhor a palavra dele e diz que o Senhor é um Deus misericordioso, e a Bíblia diz que Daniel confessa, ele diz: eu dirijo o meu rosto ao Senhor e confesso diante dele. Então está na hora de nós confessarmos a palavra, de nós declararmos a palavra. Muitos entendem que ele confessa pecados, ele vai confessar os pecados da sua nação, mas percebam que ele não começa confessando os pecados, ele começa declarando, confessando a palavra. Confesse a palavra de Deus, confesse o que o Senhor fala a teu respeito. Faz isso, Marta, faz isso, Eliton, faz isso, Sandra, faz isso todos vocês que estão conosco nessa live e aqueles que estarão assistindo gravado. E aí então o texto continua. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Verso 6, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Não demos ouvidos. Não demos ouvidos aos sinais que o Senhor nos trouxe. Não demos ouvidos aos teus profetas. Não demos ouvidos aos teus mandamentos, aos teus juízos. Sabe, percebam como ele faz isso no verso 5 e 6. Ele não faz isso no singular. Queridos, entendam um princípio poderoso aqui. Existe uma necessidade de eu e você, quando entendermos a revelação do Pai, quando entendermos a direção de Deus para a nossa vida, quando nós entendemos o que de fato está acontecendo e mantendo cidades cativas nas mãos do diabo, mantendo os homens cativos e presos. Às vezes eu e você estamos ainda presos, cativos a uma iniquidade, a uma raiz de pecado. Ainda estamos permanecendo na prática de um pecado, ainda não conseguimos nos libertar de um embaraço da vida, ainda estamos presos na desconfiança, na incredulidade. Queridos, entenda uma coisa em nome de Jesus Cristo: é necessário que isso seja confessado. Agora percebam como ele confessa. Daniel, por tudo que lemos, a gente viu que ele era um homem íntegro, reto diante de Deus e diante dos homens. E aparentemente não era ele que tinha pecado, mas os seus antepassados. Por outro lado, como ele adota aqui, ele leva para a primeira pessoa do plural, ele diz: nós pecamos, nós cometemos iniquidade, nós falhamos, nós não ouvimos os profetas. Faça isso. Entre na presença do Senhor, comece a buscar ao Senhor a revelação. Senhor, por que a minha vida está assim? Quais as falhas, quais os pecados geracionais que os meus parentes, meus familiares, meus ascendentes cometeram, para que eu esteja confessando diante do Senhor. E como? De maneira humilde, em jejum e em oração, com um coração íntegro, com um coração sincero, com quebrantamento, muitas vezes com oração líquida, chorando na presença dele. Isso é poderoso, queridos. E aí o texto continua: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia. Os homens de Judá e os moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, e em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Por que tudo isso? Por que eles foram lançados fora? Por que todos os moradores de Jerusalém e de Judá, aqueles que ainda estavam lá e aqueles que tinham sido levados cativo, por que tudo isso? Porque eles se confundiram, eles entraram em uma rota de confusão e vergonha, porque estavam prevaricando e se rebelando contra Deus e os seus princípios. Que a luz do Senhor nos ilumine. É verdade, Marta.
E a palavra do Senhor continua no verso 8. Ó Senhor, a nós pertence a confusão. Aqui mais uma vez ele admite, Senhor, não é o Senhor que é confuso, não é o Senhor que erra, não é o Senhor quem peca, mas somos nós que erramos. E quando ele fala confusão de rosto, ele está dizendo que nós não sabemos manifestar, nós não sabemos expor, nós não sabemos viver uma vida no exterior, segundo a palavra de Deus. Seja bem-vinda, Elaine. Mas ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ti e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus. Percebam que ele continua orando na primeira pessoa do plural, apresentando a vida dele, ele se inclui na realidade do seu povo. E quando ele faz isso, queridos, isso é impressionante, porque isso aqui também é uma oração intercessória. Percebam a sequência da oração que ele faz. Que ensinamento existe para mim e para você aqui? E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu pela sua mão de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para que não obedecesse à tua voz. Por isso a maldição, olha só a razão da maldição, olha a razão do cativeiro. Sabe, queridos, está aqui a causa por qual muitas vezes eu e você estamos debaixo de juízo, estamos debaixo de influência demoníaca, debaixo de ação da carne, das trevas deste mundo. É porque nós não estamos seguindo os princípios de Jesus Cristo. Não estamos ensinando e não estamos seguindo aquilo que cremos nas palavras de Jesus. Precisamos não somente receber e saber das palavras de Jesus, mas precisamos segui-las, obedecê-las. Ah, que toda essa mensagem pudesse chegar a todos aqueles que precisam. Sim, Senhor, estamos nos desviando para não obedecer a Tua voz, por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra Ele. Nós vamos parar aqui. Pai, em nome de Jesus, a minha oração agora é para que o Senhor esteja desenvolvendo na vida de cada um de nós esse coração confessador, esse coração que traz diante de Ti a Tua palavra, mas que confessa os nossos pecados, o pecado dos nossos antepassados. O Senhor declarou, o Senhor disse a todo aquele que clamasse neste santuário, ou dirigisse, ainda que distante, a este santuário, e se humilhasse, se quebrantasse, eu ouviria dos altos céus, perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. Pai, eu oro para que o Senhor esteja trazendo uma oração, um quebrantamento ao coração do meu irmão e da minha irmã, e todos esses que temos apresentado diante do Senhor em oração. Uma oração, Senhor, e um coração quebrantado de confissão da Tua palavra, mas também que confessemos os nossos pecados, as falhas dos nossos antecedentes, a forma como tão rebeldemente, Senhor, nos prostramos diante dos ídolos, Senhor, fazendo de pessoas nossos ídolos, fazendo do dinheiro nosso ídolo, fazendo do pecado o nosso ídolo, fazendo, Senhor, de objetos os nossos ídolos. Nos apegando, Senhor, dando cultos, Senhor, prevaricando contra a Tua palavra, Te servindo de qualquer jeito, jejuando de qualquer jeito, sendo dominado pelo orgulho, pela avareza, pela insensibilidade. Deus, tem misericórdia de nós. Traz, Senhor, a revelação rema, traz as raízes de pecados geracionais desta casa, desta família. E que, Senhor, possamos nos arrepender para vermos, Pai, o Senhor vindo, sarando a nossa terra, santificando-nos, purificando-nos e nos levando a viver uma vida abundante no Senhor. Abençoa, Senhor, a vida do meu irmão, que sejam dias de revelação poderosa do Teu Espírito a cada um deles, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluia! Que o Senhor abençoe o teu dia, a tua manhã. Medite nessa palavra, continue ruminando ela durante o dia. Ouça novamente, Deus tem muito para falar com você sobre ela. Isso aqui só é um pedacinho. À noite nós estaremos juntos na viração do dia, às 18 horas, se Deus quiser. Esteja orando por nós, esteja orando por todo este
por toda esta equipe que está jejuando e orando junto com você. Esteja orando pela tua casa, continue orando por aqueles que você tem colocado diante do Senhor. Permaneça-se firme no Senhor, amém? Não se esqueçam, vocês que nos acompanham pela manhã, estaremos agora, sexta-feira, numa grande vigília de jejum e oração em Belém do Pará, no Mangueirão. E vamos passar pelas nossas redes sociais o endereço. Não falte, esteja conosco lá. A partir das 20 horas estaremos de jejum e oração lá no Mangueirão e você é o nosso convidado especial. Já divulgue essa mensagem em suas redes sociais, dê o seu like, curta lá, abençoe para que essa mensagem alcance outras vidas. Um grande abraço e um dia abençoado na presença do Senhor.